pneumatologia. O que seria pneumatologia? Seria a doutrina que estuda o Espírito Santo. E no nosso foco de teologia sistemática, nós tratamos um pouco a respeito das obras do Espírito Santo baseada na nossa salvação. Falamos um pouco sobre o Paráclitos, que é o Espírito Santo como nosso companheiro, e o início da sua trajetória, quando fala de um exemplo, da arca. Ele citou, nós citamos o exemplo de Noé, quando soltava a pomba, que ela subia e descia, mas isso eu não vou cobrar na avaliação não. Nós vamos começar a princípio da aula número 2, que é quando nós falamos sobre a diferença entre sinais e dons. Aí fica uma pergunta, como sempre, algumas perguntas. O que seria um dom e o que seria o sinal? Qual a diferença? Os irmãos poderiam tentar explicar? Os irmãos lembram de alguma coisa baseado nisso? A nossa restauração. Olha só, vamos pegar os textos que nós meditamos aqui. Não conecta não. Acho que o problema está no cabo. Também, Então, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, 4, de 6 até o 11, fala sobre esses dons, que é do Espírito Santo. Não sei se os irmãos lembram quais são eles. Nós falamos na nossa meditação, e não sei se os irmãos lembram, eles são divididos em 3 classes. A classe de revelação, de inspiração, tá tudo aqui, ó. Só os irmãos acompanhar aqui. Eu acho que você não veio não. Oi? Essa foi a segunda aula. Revelação, inspiração e poder. Alguns chamam de governo, Enfim. Esse outro lado aqui fala sobre os sinais. Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18. E em meu nome farão estes sinais. Expulsarão demônios. Aí aqui estão os sinais. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Uma proteção especial, se pegarem uma coisa mortífera, ela não vos causará dano algum. Imporão as mãos, curarão os enfermos, E terão operações de maravilhas também, que é, no caso, as curas. E aí nós citamos um exemplo de diferença de sinais para dons. Um exemplo: operações de maravilhas. Ele cai nessa classe de poder, ou de governo, na terceira classe de dons. Mas, um exemplo: existe a diferença de maravilhas, dom de cura e operações de maravilhas? Existe. Qual seria? Olha só, aqui nós estamos falando de sinais. E essa parte aqui nós estamos falando de dons. Os dons estão aonde? Nesse texto aqui. Praticamente do capítulo 12, do 1 até o 11. Fala sobre todos esses dons: dom de revelação, dom de sabedoria, palavra de conhecimento, dom de discernimento de espírito. Aí vem a segunda classe: inspiração, dom de profecia, dom de interpretação de línguas, dom de interpretações, e o dom de línguas, que é variedade de línguas também, mesma coisa, então os dois aí tem ligado. E a classificação de poder ou governo, que é os dons de cura, dom de maravilhas e o da fé. Existem outros dons, e isso aí é o que nós estamos pensando em começar a falar na nossa próxima matéria. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que se enganam
com relação a dons, ministérios e dons, ministérios, chamado, vocação, unção. Quer dizer, são coisas que muitas das vezes, e também o episcopado, que é o quê? É a classificação da eclésia, né? Da administração, os cargos. O que está escrito na Bíblia? Né? Tem um exemplo: diácono, presbítero e pastor. Existe unção de pastor? Existe. Existe. Não é os ministérios? Exato. Na verdade são 5 ministérios. Né? Exato. Existe. Mas é bíblico? Aí é que vem o caso, né? Mas você está falando de unção, caso se ela for eleita, né? Que tem aquela parte também da eleição. Sim. Aí, Olha, a irmã lembrou bem. A eleição, que é a predestinação. Aí a gente pode encarar aquilo como chamado. Né? E também tem a ver com como é que eu posso dizer, com o propósito estabelecido por Deus, o seu chamado e o seu propósito pré-estabelecido por Deus. Se me falha a memória, Romanos capítulo 8, versículo 29. 30. Exato. É isso aí que nós vamos falar na nossa próxima matéria. Imposição de mãos. Porque aqui nós vamos falar, pode falar. Acontece aqui. Aquilo lá é do TUF, será? Pois é, Porque se tem for, um apareceu- conector, é o wireless. Apareceu B1 aqui, eu acho que é um. É o wireless ele. Deixa eu ver se ele aparece aqui. É um sinalzinho de wireless. Se tivesse Bluetooth, Apareceu aqui escrito B1. Será que o é? nome da rede, É. vou conectar aí, que ele tem Bluetooth também. Enfim, Essa última referência que você falou, essa aí foi Romanos o quê? Romanos 8, do 29 ao 30, né? É quando a gente fala a respeito dos dons de... Você está falando a diferença. Unção que você fala é sobre o que? De pastor? Como assim? Exato, é o caso que nós... Existe essa unção de pastor? A unção que você diz é o quê? Hã? Unção é o quê? Pois é, o que é unção? Entendeu? É isso que nós vamos falar. Bem, que nem, não lembra muito do Messias, unção? O ungido. Ungido. Exato. Então, assim, existem algumas coisas que às vezes as pessoas não interpretam bem o que a Bíblia diz. Porque, um exemplo, existe unção de diácono? Existe. Unção, Não é? isso é um cargo eclesiástico. Isso. Entendeu? É a eclesiologia, administração de igrejas. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso na nossa próxima matéria. Porque tem pessoas que acham que não, que é unção. O Brasil faz isso, mas é certo? Não. É que nem um exemplo. Pastorado. Existe unção de pastor? Mostra na Bíblia. Não. Existe unção de diácono? Eu nunca vi. Existe unção para evangelista? E cadê a unção de profeta? Você não vê falar, né, de unção de profeta, mas você vê falar de unção de... Você ouviu falar de unção de mestre? Não. Mas de pastor você vê, de evangelista também, e de apóstolo, e tantos outros, né? Mas a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Fala. Eu nunca vi. Mas não sobre unção para essas pessoas. Algumas são ordenadas e algumas são reconhecidas. Um exemplo, Ou separadas? ou separadas. Ordenadas. Antes de ordenadas, ela é separada. Ordenada é o quê? Ordenada é quando você Impõe impõe as as mãos. Isso É uma ordenação, né? Mas calma. Isso aí é para nossa próxima matéria. Só estou citando para você o porquê. Porque é como um exemplo. Nem no Antigo Testamento não tinha unção de pastor. Ou tinha? A unção do Antigo Testamento era para sacerdotes e reis. Levitas também. Eles eram separados e consagrados.
E quando eles entravam no tabernáculo ou no templo para oferecerem um serviço, na primeira vez eles eram ungidos. Um exemplo, lembra da eleição? Não tinha as peças, elas foram fabricadas, depois de fabricadas foram ordenadas, colocadas nos lugares, e aí depois vieram a unção sobre elas, que foi a hora que ela foi glorificada. A unção é o óleo. No caso do Antigo Testamento era o óleo, representada pelo óleo. Um pouco. E a também. unção significava o Espírito Santo. Sim. O que é unção hoje? De a grosso modo, primeira partida. A unção é uma capacitação sobrenatural de Deus ou do Espírito sobre uma pessoa para fazer o propósito que Deus determinou ou pré-determinou para que aquela pessoa cumprisse o seu ministério. E ela não tem condição de fazer por si só. Então ela precisa de uma capacitação espiritual. No caso, seria uma unção. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento você vem falar de unção, mas para quê? Ungirão os enfermos, orarão pelos enfermos, né? Se está entre vós alguns doentes, chamarão os presbíteros e eles empunharão as mãos sobre eles, E orarão e eles curarão, serão curados e tal. Então é uma coisa que nós vamos falar na nossa próxima lição, na nossa próxima Você vai matéria. falar dons, ministérios. Está alta, pastora. Eu só queria saber assim. Minha? Ah, Da rede. A rede Wi-Fi. A gente também não tem não temos esse privilégio, vamos assim dizer. Então, nós vamos falar aqui. Hoje nós temos apenas uma pincelada, uma revisão, né, a respeito disso. E na próxima matéria nós vamos falar sobre ministério, sobre, como é que eu posso dizer, sobre unção, sobre o chamado, sobre o propósito, e essas coisas que eu acho que tem faltado um pouco de esclarecimento no nosso meio. E também as prerrogativas para tais cargos, né? O que a Bíblia deixou. Por que separaram os diáconos? Os irmãos acredito que sabem. E os outros discípulos fizeram o quê? Hoje ainda existe apóstolo no nosso meio? Será que ainda existe? E o que é o apostolado? É como a irmã lembrou. O apostolado, o pastoreio, o evangelista, isso são ministérios. Que também é dom. Porque subindo ele ao alto, deixou o dom aos homens e separou-os, no caso, para evangelistas, mestres e tal, mas esses são dons que a gente classifica como dons do Filho, que é os 5 ministérios. Agora existe também os dons do Espírito Santo, que são esses que nós estamos tratando aqui hoje. Os 9, né? São 9. Agora a gente, como é que eu posso dizer? Tem os dons do Pai. Existem os dons do Pai também. Aí nós vamos falar isso na nossa próxima matéria. Mas eu quero me ater apenas aqui nessa parte do Espírito, que aí nós vamos aprofundar depois, porque isso aqui é o que eu vou cobrar na prova. A respeito desses aqui. Você ensinou separado os 3 e vai juntar tudo na próxima aula para ensinar tudo junto. Aí você vai misturar o Pai, na o Filho e o verdade a Espírito. gente só falou um pouco sobre esses, né? Do Espírito. Aí porque existem outros dons também. E aí nós vamos falar sobre o Pai, o Filho e do Espírito. Pelo menos esses 3, deixar uma forma mais concisa para os irmãos, mais resumida, para os irmãos interpretar melhor. Então aqui, eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui. Sinais e dons. Uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela pode expulsar demônios? Sim, Pode? pode. Amém. Ela pode falar novas línguas? Não, nem sempre. Mas nem sempre. Nem se de repente ela não necessariamente o batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Isso. Entendeu? Assim, tem igrejas que pregam que essa é a evidência que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Mas também não deixa de ser uma prova, né? Não, é uma prova que nós vemos, né? Para a gente é uma coisa muito concisa e cabal. Não, realmente essa pessoa foi batizada com o Espírito. Mas às vezes ela pode ser batizada com o Espírito, ter todos os outros dons
e não ter apenas o dom de línguas. Porque o Espírito Santo não é obrigado a batizar a pessoa somente com dons de línguas. O apóstolo Paulo mesmo falou, olha, procurai os melhores dons. De repente você é uma pessoa que não quer ser batizada, você não quer falar em línguas, mas eu quero ter o dom de maravilhas, eu quero ter o dom da fé, eu quero ter o dom da sabedoria, eu quero ter esse dom da palavra de conhecimento, eu quero ter o dom do discernimento. Então o Espírito Santo pode te dar esse dom sem necessariamente te dar o dom de línguas. Eu acredito assim, sabe? Deus não é bitolado, porque Ele mesmo fala que os dons são dele, Ele dá para quem Ele quer, na hora que Ele quer, usa quando quer e na hora que Ele quer. Então eu não posso dizer que a pessoa só foi batizada se ela falar em línguas. Amém? Também creio isso. Então, amém. Aí, aqui no caso, imporão as mãos, a pessoa que tem os dons, né, que tem o Espírito Santo e tal. Agora, o que é fato aqui? Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7, no versículo 20 até o 24. Vamos ver o que é que Jesus fala aí. Mateus 24. Não, Mateus 7, 7. versículo 24. 20 ao 24. Do 7 ao 24. Do 20 até o 24. Aí Jesus diz assim: então me direis naquele dia. Pode ler. Seus frutos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Calma aí. Tá, continua. E em teu nome não expulsamos demônios? Olha só. Expulsamos demônios. Isso é o quê? É um sinal ou é um dom? Sinal. Tá. Como é que você sabe que é sinal? É uma manifestação, né? É uma manifestação de Deus. Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18. Outra pessoa abre aí pra gente ver. Deixa a irmã ficar aberta aí em Mateus 7, 20. Manifestação Marcos capítulo onipotência. 16, do 15 ao 18. Veja o que Jesus diz aí. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crêem. Quais são os sinais? É crer e for batizado. O ide também é um sinal também, né? Ou não? Pregar o evangelho aqui. Pregar o evangelho. Por todo mundo, pregar o evangelho. Tá. Continua. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses são os sinais que seguirão os que creem. E Em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios. Primeiro sinal. Falarão em novas línguas. Segundo sinal. Pegarão em serpentes. E alguma coisa mortífera, não se E falaram se eles não. beberem alguma coisa. Isso. É como se fosse uma proteção especial. Tá. E eles imporão As mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Operações de maravilhas. Ok? Imporão Então, as mãos. esses daqui são os sinais. Esses são os E sinais. esses aqui são os dons. Nós não podemos confundir dons com sinais. Por quê? Porque mesmo que a pessoa não seja... aqui Jesus deixa em Mateus 7 falando que Não, aí então nós estamos nesse texto aqui. Mateus 7 ele diz que muitos vão ter os sinais Continua e então. vai fazer as coisas, mas não tem o dom. Ele disse isso? Não? Continua lendo então. Porque Irmã. não são adquiridos, né? Pois é, continua lendo aqui onde o senhor falou. 20, 21. Do 20 até o 24. Do 21 ao 24. Aqui, né? Mateus 7.
me dirão naquele dia. O 22, que fala. Continua. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Calma aí. Profetizar é um dom ou é um sinal? Um sinal. Dom. Eu Pode acho ser que os é. dois. Tem o profeta, né? Ah, exato. Diferente, né? Tá. Então, continua. Isso. Não profetizamos em teu nome. Não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele vai dizer isso naquele dia quando? Pois é, esse dia aí esse caso específico aí é o trono branco. Aí nós vamos meditar e saber um pouquinho. Ele falou que expulsaria demônios, certo? Isso. Ok. Falou que falarão novas línguas? Sim. Profetizarão. Ok. Uma proteção especial, que no caso é o de Mateus aqui nos sinais. Meio bebê. E imporão as mãos e operarão maravilhas. Maravilha. No caso de Mateus, ali ele fala: e muitos me dirão naquele dia: Senhor, pelo teu nome nós não profetizamos? Quer dizer, nós falamos em línguas novas. Em teu nome nós não operamos sinais e maravilhas? Nós não curamos? Pelo teu nome também nós não expulsamos demônios? Aí o que Jesus falou? Apartai-vos de mim, Vós malditos. Eu não vos que o quê? Que praticam o mal. praticam. Certo. Aí ele continua dizendo que nunca vos Conheci. Irmão, preste atenção. Pelos seus frutos o conhecereis. Isso aí é dos 16 ao 20. Preste atenção. Jesus disse que nunca os conheceu. Misericórdia. Jesus é mentiroso? Não, Não. É mentiroso? claro que não. Ué, então como é que essa pessoa operou sinais e maravilhas, falou em línguas, teve imposição de mãos, É expulsou porque só demônios? isso não importa. Eu acho que só os sinais não adianta. Quem opera só os sinais não adianta para Deus. Tem que ter os dons do Espírito. E o que é que faz uma pessoa ter esses dons do Espírito? Casa de Deus. Não, quando ele procura. Ele procura essa essência dele. Eu acho que é a parte da eleição, né? Porque mesmo depois que já aceitou, Quando né? ele busca Porque mesmo. mesmo uma pessoa né? pode. Eu acredito que muitos são escolhidos, mas nem todos muitos são chamados. Muitos são chamados, Isso. muitos são É escolhidos. assim. Nós estamos se encaixando. Todos são escolhidos. Veja mas nem todos são. o que é que Todos fazia. são chamados, mas nem todos Muitos são escolhidos. chamados, mas nem Exatamente. todos são escolhidos. Lembra que nós falamos a respeito do Espírito Santo, que ele vinha e descia, que ele não, eu não vou nem voltar a esse grau, que ele vinha e descia e não ficava sobre o corpo, e aí depois ele começou a ficar depois de quê? Depois que Jesus veio, né? Porque quando a pessoa faz um pecado, ele subiu. Aí o que acontece? No caso de Jesus, a pomba desceu como um sinal do Espírito e ficou sobre ele. João viu. Um outro exemplo da pomba, lembra de Pentecostes? Descendo sobre eles como um sinal de uma pomba, chamas de fogo e tal. Então assim, nós sabemos que este era um dos sinais do Espírito. Agora, a pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, ela pode operar esses sinais, porque essa era a condição que ele falou. Os que crerem nestes sinais, né? Os que crerem em Jesus farão essas coisas. Aí Jesus falou: mas eu nunca te conheci. Essas pessoas chegaram diante de Jesus, diante de Jesus e falou: Senhor, no teu nome nós expulsamos os demônios, no teu nome nós falamos novas línguas, nós profetizamos e nós operamos maravilhas. Aí Jesus disse: eu nunca vos conheci. Isso é a parte de mim. Malditos, vós que praticais a iniquidade. Ei. Aí fica uma pergunta: se uma pessoa que operou maravilhas, expulsou demônios, profetizou, teve uma proteção espiritual, como é que Jesus disse que ela não conhecia ela? Mas Jesus está falando dos falsos profetas, né? Nesse caso do... dos sinais, ele serve também para os falsos profetas. Mas exclusivamente nesse texto ele está dizendo que nunca os conheceu. Nunca é
ontem, hoje e amanhã. Ocorreu, Exatamente. Nunca vos conheci. Pode procurar qualquer tradução, está escrito assim. Não vos conheci. E ainda diz, apartai-vos de mim, vós malditos, até amaldiçoe e tal. Agora, esses que têm Mas esses... essas pessoas vão conseguir chegar no céu? Não, ali é o que eu estou falando. É o dia do juízo do trono branco. Ah, Porque não é essas o tribunal de pessoas... Cristo. Não, o tribunal de Cristo é para a igreja. Ah, tá. Entendi. Né? Não, isso As aí. pessoas então vão querer se justificar para Exato, Jesus. claro. É. Ué, Mas a gente não vai chegar lá. certa vez não aconteceu que pregavam o evangelho e aí João chegou e falou: Senhor, tem um ali que está falando de ti. Aí Jesus disse: o senhor quer que eu ore por eles para que caia um raio na cabeça deles lá, Senhor? Aí Jesus falou: não. Aquele que não é contra mim é por mim. Por mim. Mas não quer dizer que ele estava com Cristo, mas ele estava falando de Cristo, mas não estava com ele. Entendeu? Muitos quiseram comprar o dom Verdade. do Espírito Santo. Exato, ele não lembrou bem. Dimas quis comprar o dom, e aí os apóstolos falaram: rapaz, fique você com o seu dinheiro. Isso não é uma coisa adquirida com esses bens materiais. O que eu quero dizer para vocês? Que a diferença aqui é que quem tem os dons, Cristo os conhece. Quem tem só os sinais pode não ser conhecido de Cristo. Exatamente. Foi o raciocínio que eu tive aí, na hora que você falou, quem tinha só os dons, né? E qual Como é o Jesus sinal? fala dessa forma, aliás, os sinais, é lógico que não, se você tiver só os sinais, é lógico que você não é reconhecido por Deus. Não foi reconhecido. Quando você tem o dom, você pode ter os sinais. Agora, se você só tem os sinais, não necessariamente você vai ter os dons. Só quem tem dom é o Filho de Deus. Para a pessoa ter o dom, o que é necessário acontecer com ela? Nascer de novo. Exatamente. Então, quando a pessoa nasce de novo, automaticamente Jesus a conhece. Jesus está dizendo que esses camaradas aqui não nasceram de novo. E nascer de novo não é o batismo. Não necessariamente o batismo. Por quê? Porque ele inclui novas práticas, novas ações, novos pensamentos. Lembra de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17? Quem está em Cristo, nova criatura é. E agora vive essa As graça coisas do céu. velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quer dizer, uma transformação, uma metanoia. Um novo pensar, um novo sentir, um novo agir. Então, aí, essas pessoas que nascem de novo, então, necessariamente, então, agora é do reino de Deus. Exato. Ele não é mais brasileiro, ele não é Exato. mais flamenguista, ele é de Deus, não torce para governo. Teoricamente, Nasceu sim. de novo, não ama as coisas do mundo. Aí é o caso do novo, não se prende, do né? batismo. As coisas do mundo, Né? não se prende. Exato, aí é o Essa caso é- do batismo, porque essa palavra você é também tem que mudar suas atitudes, né? Não adianta somente você participar do batismo e dizer que nasceu de novo. Isso. Às vezes você só tomou um banho. Exatamente, porque tem muita gente que às vezes é instruída a batizar, acha que vai dar de batizar, aí faz aquele estudo, batiza, mas não é necessariamente que ele tenha se arrependido, que ele tenha uma nova vida. Ainda está no processo, né? Daí vai ter que de passar novo por um nascimento. processo. Então, assim, o que eu quero deixar bem claro para vocês é só isso, pelo menos por enquanto. Na próxima matéria a gente aprofunda um pouco mais. Que os dons só são para os filhos. Que engraçado, a gente olha tudo isso aí, depois vai lá e Isaías. Nós somos tipo trapo de imundícia. A nossa justiça Aí, para olha Deus. Você sabe o que é trapo de imundícia? Aqui tá falando coisas impuras. Não. O que ele quis dizer com trapo de imundícias? Aqui é coisa impura. No Antigo Testamento, Pois é. as mulheres usavam aqueles trapinhos para menstruação. Sim. Isso que é o trapo de Isso é um trapo de exatamente, imundícia. É isso aí. E aí é como se você se apresentasse diante de Deus e falasse: olha aqui, Deus, Como eu a sou minha bom. justiça. Olha aqui como eu sou. Aí Deus falava: meu Deus, eu não quero, sua justiça não serve para mim. Não sei. A sua justiça tem que ser a de Cristo. Outra não é justiça. Por isso que ele enviou seu filho. Então,
Quando nós aceitamos a Cristo, Ele deu-nos o poder de sermos feitos filhos dele. Quando isso acontece, nós nos tornamos filhos e aí o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós. Aí a hora que ele vem, faxina a casa, né, o caso do novo nascimento, e aí à medida que ele vai tendo oportunidade, ele vai operando seus sinais e maravilhas através da pessoa. Então pronto, a distinção entre dons e sinais, os irmãos têm que ficar um pouco atentos a esse respeito. Aí aqui é uma simbologia do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Como era feita no Antigo Testamento? O Espírito vinha sobre uma pessoa e dessa pessoa ele era dividido entre outras. Ou então ele só ficava sobre uma pessoa. No tempo dos profetas, no tempo dos reis. Aqui a gente falou a respeito do tempo de Moisés. Que aquela porção que estava sobre Moisés foi dividido por mais 70. Um outro exemplo que teve também a respeito de porção, que no Antigo Testamento nós não recebíamos a plenitude, nós recebíamos porções. De que sentido? Elias tinha uma porção do Espírito, e antes de subir, o que Eliseu pediu para ele? Porção dobrada. Me quer uma porção dobrada. Então, uma porção do Espírito, no caso de Moisés, foi distribuída para mais 70 pessoas. E a unção que estava sobre Eliseu, que era uma porção que foi que veio de Elias para Eliseu, veio dobrada, então poderia ser passada para, teoricamente, se uma porção foi para 70, que no caso de Moisés, teoricamente 140, até 140 pessoas poderia uma porção dobrada do Espírito, se nós fôssemos racionalizar, né, esse tipo de menção relacionada à porção do Espírito Santo no Antigo Testamento. No Novo Testamento, ele já vem de uma forma diferente. Efésios capítulo 4, do versículo 4 até o 6. Quem pode ler? No Antigo Testamento, o Espírito Santo ficava sobre um e as pessoas às vezes temiam aquela pessoa. Eu li a apostila. Um exemplo de Sansão. No livro de... As pessoas temiam Sansão porque ele era muito forte. Entendeu? Aí eles falavam, nossa, o Espírito de Deus está com ele. Ninguém pode tocar nele, entendeu? Porque nesse sentido que eu falo temor. Assim, em Atos 3, Atos 2, Atos 2. Mas só que a palavra aqui da apostila fala que Jesus, no dia que ele morreu e ressuscitou, ele assoprou sobre os discípulos o Espírito Santo. João 20, 22. Então, aí lá em Atos fala que foi um revestimento, mas ele já tinha o Espírito. Sim, eles receberam esse Espírito que Jesus deu para eles, foi como se fosse o que nós entendemos hoje como uma unção. Que era um revestimento para quê? Entenda o que eu quero dizer. Então, uma capacitação melhor, uma capacitação para que eles pudessem esperar o Espírito Santo. Então foi o revestir, em Atos era a unção. E recebeu o Espírito no dia de João 20, 22. Ele morreu, certo, e soprou sobre ele o Espírito Santo. Certo, isso daí é como se fosse o que eu estou dizendo, a unção, que era uma preparação, uma capacitação para que eles pudessem esperar até o dia do batismo com o Espírito Santo. Quando eles entraram no cenáculo, eles entraram, ainda que pela fé, orando, né, ficaram ali por um período, eles ficavam esperando o Senhor, certo? Ficaram esperando. Depois entraram 500, diz que no dia de Pentecostes só tinha 120. Eita, pô! Então, quando eles foram revestidos do poder, ali eles saíram e não tinham mais medo. Aquele Pedro que outrora tinha negado a Jesus 3 vezes, era o mesmo que apareceu diante do cenáculo, já com a chave das portas dos céus, do reino de Deus, e pregou, e 3.000 pessoas se renderam diante do Senhor Jesus em um dia, numa só pregação. Então veja a diferença, quando ele tinha o Espírito Santo e quando ele não tinha. Quando ele recebeu ali, no caso do Espírito Santo, é como se fosse uma, entre aspas, uma porção, uma unção, uma capacitação
para ele fazer algo. O que? Esperar o Espírito Santo. E depois Jesus ainda falou, não vão para ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Porque eles já tinham recebido o Espírito Santo, só que eles queriam ser revestidos agora. Eles precisavam do batismo. Era necessário que o Espírito Santo descesse. Eles só foram batizados com o Espírito, falar em línguas diferentes e tal, receberam os dons do A Espírito evidência naquele dia. do Espírito só veio no dia de Pentecostes. Mas eles já tinham o Espírito Santo. Eles receberam, como eu e então você. É como se eu tivesse chegado aqui na igreja, eu fui batizada, recebi o Espírito Santo, mas eu ainda não recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu fico esperando na igreja, sendo revestida de dons até eu ser batizada, é isso? Tipo assim, veja bem um exemplo. Quando nós falamos, lembra de antropologia? O nosso espírito humano, ele está, não é morto, eu digo adormecido, né? E aí a nossa alma manda no nosso corpo, fazemos as vontades da carne. Mas aí quando nós aceitamos a Jesus, o espírito se põe de pé. Nessa hora temos contato com Deus. Aí ele começa a agir na nossa alma e depois começa a agir no nosso corpo. Então, quando você, no caso Jesus, soprou o Espírito para eles, é como se o Espírito deles ficassem de pé. E agora eles estavam preparados para receber o batismo com o Espírito Santo. Se eles estivessem com o Espírito morto, vamos assim dizer, adormecido, não teria como eles receber esse batismo. Veja que quando Jesus morreu, o que aconteceu? Os discípulos temeram. Não, o Pedro falou, eu vou pescar. E os outros falaram, eu vou com você. E aí depois, quando eles voltaram, Jesus estava na margem. Falou, tu me amas, Pedro? Né? Aquela história, Jesus lá, deu um café da manhã para eles, no Macfish e tal. Então, quando aconteceu aquilo, eles ainda não tinham o Espírito Santo. É como se o Espírito deles ainda tivesse adormecido, mesmo estando andando com Cristo. E aí, quando Jesus soprou o Espírito, aí foi a hora que eles começaram a buscar o Senhor sozinhos. É tanto que o Senhor se ausentou e eles continuaram sozinhos no cenáculo, orando, perseverando, esperando o sinal da promessa. Aí, quando o Espírito veio, eles saíram. Tá. E aí, quem encontrou Efésios 4? Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Aí nós fizemos esse gráfico aqui. Aqui é como se fosse, né? Esse desenho aqui representa o Espírito Santo. No Novo Testamento, ele está em um e ao mesmo tempo está em todos, um só Espírito, como se estivesse em todos, como se fosse todos um só corpo. O Espírito Santo agora não está apenas em um, mas ele está em todos. E ele não está apenas em porção, ele está em plenitude. Ele está em todo. Todo ele está em nós. O mesmo Espírito que está sobre mim está sobre você. E aqui nós estamos aqui, ele está sobre todos nós. E não apenas em nós, mas em todos aqueles que confessam a Jesus e estão onde estão agora. No Antigo Testamento, não. O Espírito Santo só ficava sobre um. Sobre o juiz, às vezes sobre o rei, às vezes sobre o profeta, às vezes sobre o sacerdote, né? Então, sobre o juiz, então ele ficava sobre aquela pessoa. Depois ele começou a ser dividido, mas no Novo Testamento já não é mais em porção, é em plenitude. No Antigo Testamento o Espírito Santo se manifestava em porção, no Novo Testamento em plenitude. Tá. Aqui a segunda parte, ainda baseado naquilo que nós estávamos falando, só que com alguns textos dizendo que ele se fazia em porção. Um exemplo, Moisés e Elias no Antigo Testamento. Moisés e o Espírito passavam por ele. Aqui nós falamos a respeito, né, do que é Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três juntos são Deus, né? A gente tem que endividar, nós vamos desmistificar um pouco sobre isso aqui, porque não quer dizer o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, porque os três são um. É tanto que quando fala lá em Apocalipse diz, e assentou-se o Senhor sobre o trono branco,
como diz lá em Daniel 9, fala memória 27 ou 26, que diz, ou é 7, 26 e 27, que fala que assentou-se o ancião de dias no seu trono e existia labaredas de fogo ao redor dele. Então ali fala do ancião de dias, fala do Senhor. E ele sentou-se com o quê? Com o corpo, no corpo de Cristo. O Espírito Santo habitou no corpo dele e o Pai também. E aí eles vão julgar, né? No caso as nações e os ímpios, em outra história. No Novo Testamento é aquela história que nós lemos lá de Efésios. O Espírito Santo está no irmão, o mesmo Espírito está no outro, que está nesse, e todos estão interligados por um só Espírito. Não tem aquela história, não sei se às vezes... O mesmo Espírito opera tudo em todos. Tudo em todos. É aquela história, Efésios 4, que você vê que o cara fala assim, a palavra parece que está confirmando. Né? Você vê a mesma citação lá do Gênesis está falando lá em Apocalipse. Hoje a gente não tem que estar duvidando, porque tem inteligência artificial, né? Então, se for mídia, se for da mídia, você tem um pouco de A cuidado. inteligência artificial a gente fala, então Ela copia, você pode interagir conosco. Uma pergunta, aqui só para me confirmar aqui. O Espírito Santo agia por porção no Antigo Testamento. Certo. No Novo Testamento, ele agia por... Ele age em plenitude. Ele está sobre nós. O professor dita, a gente escreve. Aí veja aquela história. Aqui eu estou só relembrando, tá? Um exemplo. Aqui é o Pai, aqui é o Filho e aqui é o Espírito. Jesus disse que ele estava no Pai e que o Pai estava nele. Então o Espírito é que sonda os intentos do Pai. Se o Filho está no Pai, lógico, o Espírito que está no Pai também está no Filho. É por isso que ele fala, quem vê o Pai vê a mim. Certo, também. E se vocês estão em mim, a João 15 fala da árvore. Se vós estiverdes em mim, né? Ele também fala que ele iria para o Pai. Se ele está no Pai, se eu estou nele, automaticamente eu estou no Pai também. Que é essa figura aqui. Um exemplo, o Pai está no Espírito e o Espírito está no Filho, automaticamente o Filho está no Espírito e também o Pai está no Espírito. Então, se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, automaticamente eu também estou no Espírito e o Espírito também está em mim. Se eu estou no Filho e se eu estou no Espírito, eu também estou no Pai e o Pai está em mim. Isso aí é para dizer o quê? Que se eu estou em Jesus, tudo que eu vivo na plenitude do Espírito, nada de ruim me acontece. Eu estou em Jesus, nenhum poder ruim pode operar sobre a minha vida? Não. É complexo dessa forma de plenitude, mas eu entendo da seguinte forma. A Bíblia diz que aquele que é do Senhor, o maligno não toca. Lembra no caso de Jó? Tem uma música que diz que Deus me deu e Deus tomou. Mas quem tomou foi Deus? Não, eu não acho isso. Quando você Jó, lá fala que... Amém. Eu não acho isso. Não, Inclusive, foi eu Deus. acho Essa música, né? Ela é legal, muito bonita, mas não foi o caso. Mas olha aqui, ó. Apesar que Jó disse isso Jesus também. criou o mal. Não, Deus certo. criou o mal. Calma, tudo bem, tá certinho. Isaías 45 fala que Deus criou o mal. Só que no caso de Jó, Jó não conhecia Deus. É tanto que ele fala, quando ele lembra que ele fez aquelas perguntas para Deus, as interpolações, eu queria que o Senhor descesse, que falasse comigo, que eu pudesse falar como de homem a homem. Mas ali ele estava dizendo que ele não achava justo ele passar por aquelas situações. Aí Deus desceu e fez algumas perguntas para ele. Onde é que tu estava quando eu criei o mundo? Mas é porque quando você lê Jó 1, 2, 3, 4, você vê, é diálogo e prólogo. Tipo assim, tem duas conversas. E aí Jó fala que Deus botou aquilo nele, mas em nenhum momento foi Deus. Foi o diabo que foi. O Deus só
permitiu. permissão. Aí você. Exatamente. Quando Deus fala. Deus permitiu. Ele permitiu, mas o que Deus falou para o inimigo, para o diabo? Não Tu tira a vida dele. tu podes tocar no corpo, mas não na alma dele. Isso numa segunda investida, Ele porque na deixou primeira É. ele desceu e tocou nos bens de Jó todos, nos bens, nos filhos, né? E, enfim, ali foi uma permissão que Deus deu. Quem foi que tirou? Foi Deus ou foi o diabo? Os saduceus foi o Deus. diabo. O diabo. O diabo Deus tirou. permitiu Ele permitiu. que tocasse nas coisas dele. Não foi Deus que falou, não, agora eu dei e eu vou tomar. Eu não vou tomar. É tanto que depois, no final da prova, Deus restituiu em dobro tudo que ele tinha, ainda acrescentou mais 110 anos de vida para ele gozar daquilo que ele tinha. Eita. Então, assim, nós temos que entender esse tipo, eu não sei nem porque que a gente for falar de Jó, mas é como nós estamos dizendo, né? É uma coisa que é ensinado que às vezes não é bíblico. Não foi Deus que tomou, Deus permitiu que Satanás tocasse. Ah, porque você falou sobre a proteção. Então, Deus nos permite até passar por essa proteção. E hoje eu estava vendo algo, achei muito interessante a respeito da fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misaías e Azarias, né? Então, o que eu achei interessante ali? Que depois que eles saíram da fornalha, o rei fez um decreto. Aquele que blasfemar contra o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que seja amaldiçoado e tal, ele decretou uma maldição sobre eles. Então, irmão, às vezes, Deus permite que nós entremos na fornalha. Exatamente. Para fortalecer a fé do outro, para você próprio perseverar na fé, né? É interessante a gente notar dessa forma, que depois que aceitamos a Cristo, a nossa vida não é mais nossa. Estamos nas mãos dele. Então, o que ele permitir que aconteça em nós, nós não temos que ver como um castigo, não. Temos que ver como uma preparação para que nós venhamos glorificar o nome dele. Porque a tribulação é Satanás que lança para te impedir de fazer o propósito, né? A vontade de Deus, exatamente. Já nesse caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, o que eu acho interessante é justamente isso, que eles passaram por ali e depois todos que olhavam para aquela fornalha pensavam, olha, o Deus deles tirou eles de lá de dentro daquela fornalha pegando fogo. E Às vezes- Deus permitiu ainda o ímpio, todos aqueles que estavam ali fora, principalmente o rei, ver que tinha uma quarta pessoa lá. Certo. Além dos três, tinha que era o Era anjo. semelhante ao filho da uma divindade e tal. Então, é o que eu estou dizendo. Às vezes, esse momento que nós passamos, né, não é porque Deus é ruim. Então, eu não posso dizer que eu sou protegido de todo o mal. Não. O mal pode acontecer comigo, mas ele vai acontecer com uma permissão de Deus. E nessa permissão, eu acredito que tem um propósito. Eita. E aí a gente tem que tentar ver dessa forma. Eu estou passando por isso, mas eu vou sair. Eu estou passando pelo deserto, mas o deserto não é minha casa, eu vou passar. Então vai chegar um dia, exatamente, vai passar. E aí eu vou glorificar o nome do Senhor, que foi o que aconteceu com Sadraque, Quando o cai que aconteceu com Daniel. Quando você fala que quando cai na cova, parar o que de cavar. É a ideia que a gente tem, né? Se você está no fundo do poço, para de cavar. Começa a olhar para cima, né? Porque se continuar, só vai continuar descendo. Então, esse texto aqui está baseado em Efésios 4:6. Esses outros aqui são que nós estudamos. Eu estou fazendo só uma revisão. O que eu acho interessante para vocês. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Moisés e Elias e os apóstolos, né? A diferença. Tá. Aqui nós vemos Hebreus 1, de 1 a 3. Que havendo Deus falado nos últimos dias, falando conosco de várias formas, através dos nossos pais, falou-nos também nos últimos dias através de Jesus. Então, para Deus, nos dias de Jesus, eram os últimos dias. Quanto tempo tem isso? Mais de 2000 anos. É uma média de 2000 anos, né? Quando Jesus estava aqui. De Adão até Noé são 2000 anos. De Noé até Jesus são mais 2. De Jesus até nós são mais 2. Então,
Um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para nós, a Deus é como um dia. Teoricamente, é como se Jesus só tivesse 2 dias que tivesse passado pela terra. Oxe. Envolveu 1000 anos tudo. é que nem É como um dia. E um dia Realmente. como 1000 anos. Verdade. Agora pensa uma coisa aqui comigo. É porque no céu não tem tempo. Lá é o Kairos. Lá não tem tempo. Aí nós vivemos no Cronos. Aí veja bem, Deus criou o mundo em 6 dias, certo? No 7º dia o que ele fez? Descansou. Pois é, já passaram-se 6.000 anos. 3 dias. O tempo do descanso está chegando. Qual é o tempo do descanso? Quando a gente for para a eternidade, Não, o reino milenar. 1000 anos. Representando 1000 anos de sábados que o homem não cumpriu. Deus vai vir, vai reinar e a terra vai descansar sobre o regime do cetro de ferro de Deus a esse respeito, baseado a esse tempo. Então isso vai acontecer. Jesus veio há 2000 anos atrás e ele disse que eram os últimos dias. Já se passaram mais 2 dias. Nós estamos na eminência do 7º dia para Deus. Então é um sinal de que no 7º dia alguma coisa vai acontecer. Antes desse 7º dia vai haver 7 anos de grande tribulação, E antes dessa tribulação vai haver o rapto da igreja. O que está faltando para que isso Vamos voltar lá para Gênesis? o rapto da igreja. Começar de novo? Começar de novo? É. Então, Deus falou praticamente nessa ordem, através. Quando você vê lá em Hebreus, abre a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. e ele falou de muitas formas. Lê o 12, por favor. Deus. É. 1 até o 2. Tá bom. Havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, Amém. depois Só de ter até o feito... 3. Amém. Depois vocês leem em casa. É interessante, né? Então, assim, havendo Deus falado de várias formas. Primeiro, através dos patriarcas. Abraão, Noé, Jacó, Enos, Enoque. Entendeu? Depois, pelos sacerdotes. Depois, aí aquela hora que a gente tampou, né? O nazireado, que a gente explicou um pouco aqui. Depois pelos profetas. Depois vieram os reis. Depois os juízes, os líderes e apóstolos. Nazireado. Os nazireus. Os nazireus. Nazireado é a classe. Entendeu? Oi? Quem são os nazireus? Pois O é. que é o nazireado? É aquele, um exemplo. Sansão foi um nazireu. O que é o nazireu? Pois é. Esse O nazireu. coração, né? Oi? O que significa e quais são? Pois é. Samuel foi o nazireado. Ele foi apresentado. O nazireado ele pode ser por um período também. Não era um exemplo até o resto da vida. Primeira condição, no caso de Sansão, não passar navalha sobre a sua cabeça, não tocar em nada morto, né? E quem determina que uma pessoa é nazireu ou não naquela época? Quem determinava que a pessoa era nazireu? O pai, a Não, mãe? é um voto. É tipo um Ah, eunuco. é um voto. É um voto. Oi? É tipo um eunuco também? Pois é. Se tornava como um eunuco, né? Durante o voto. Mas ele era estabelecido. Samuel foi nazireu a vida toda? Não. Foi só por um período? Sim, ele teve filhos. Nazireu é o quê? Como ela falou, semelhante ao eunuco, uma pessoa que se aparta de prazeres. Um exemplo, Monge. João Batista era um tipo de nazireado, mas não era nazireu. Jesus foi nazireu. Jesus fez um voto de nazireado, não tomar bebida, vinho, né?
Ele falou, olha, não tomarei mais desse fruto até que estejais comigo no paraíso. E seus cabelos não estão sendo Então, cortados. tipo assim, uma mãe, naquela época, falava assim, meu filho vai ser nazireu até 10 anos. É um voto É dela. até 15 anos. Porque veja bem, depois que ele torna-se adulto, Aí ele que manda na vida exato, dele. entendeu? Não tem mais como a mãe determinar, Por isso que entendeu? a Ana entregou Samuel lá na coisa, No templo. consagrou, nunca mais voltou. Exato. Ela ia visitar ele, levava Mas não a voltava túnica, pra casa. mas ele não voltava mais para casa. Ele ficou morando no templo com Eli. E depois substituiu Eli. E ele ficou, nunca mais foi. Mais O interessante é que ele ouviu, né? Não foi nem que nem Davi foi ungido. Ele não, ele ouviu a voz de Deus. Mas só que Ele falou, Eu estou entendendo o que ela quer Diferente do- dizer. Também teve uma separação. é, Deus faz de várias formas também. Entendeu? Não podemos dizer apenas que a pessoa foi batizada com o Espírito só através de língua. Deus fala, Deus faz, Deus manda, Deus age. Então, Juízes no Novo Testamento não existe mais, né? Essa outra classe aqui de pessoas, com exceção do nazireado, se você quiser fazer o voto, mas eu acho não que serve a mais. Dona se humilhou, mas acho que ela fez isso. não sei dizer também. não conhece. Né? Eu não conheço muito da vida dela, sei que é uma grande mulher de Deus, eu considero assim também. Aí aqui no caso, no Novo Testamento, Deus fala sobre líderes e apóstolos. Foi como ele começou. Então, havendo Deus falado antigamente, de várias maneiras, de várias formas, falou nos últimos dias através do seu Filho. Então você pode falar dessas formas aqui, se você for pregar. Como é que Deus falou antigamente de várias formas, de várias maneiras? Ele usou os patriarcas. Ele usou os sacerdotes, ele usou 7 classes de pessoas. É? Qual eram essas classes? Aí você vai falar, não, os patriarcas, você cita um. Aí ele falou os sacerdotes, você cita outro. Seus devocionais, A parte da unção. nazireado. Voltando à primeira parte que você começou, sobre os reis, né? A Certo? unção, quando Samuel Eram ungiu, ungidos. chamou para ungir Davi, né? Ele foi lá, pegou o chifre. Também foi ungido. Saul foi ungido com um vaso, né? E já no caso de Davi foi ungido com chifre. O vaso é feito por mão dos homens. O chifre não. Por quê? É o que eu estou falando. O chifre não tem como homem fabricar. Tem O tipo máximo que eu... revelação aí, É gente, tipo né? uma simbologia, tipo assim, quer Exato. dizer que ele foi ungido por Deus, porque era uma coisa que foi feita da Natural. natureza. E pelo barro, pelo vaso, que era coisa de moldado mãos. pela mão do homem. Então, tanto é que Deus rejeitou Saul. Você foi mais à frente mesmo. O reino de Deus foi teocrático. Ele é teocrático. Baseado nessa história aí. Mas aqui eu não coloquei não. A gente vai falar mais na frente. Com divindade. Nós vamos falar sobre isso. Eu pensei que era daquela forma lá. Mas aqui eram os líderes e os apóstolos no Novo Testamento. Isso daqui tudo é Antigo Testamento. Aqui nós citamos, né, as 7 formas que Deus falou. Deus vinha e falava com as pessoas. Existe o sacerdócio universal, que era o sacerdócio de Melquisedeque. Jesus veio na linhagem desse sacerdócio. Aí existia um segundo sacerdócio, que era o levítico, né? Que aqui a gente fez uma baseline, a linha de tempo, que aqui no caso ele durou de Arão até Caifás. De lá para cá permaneceu o sacerdócio universal, que é o de Jesus Cristo. Aqui iniciou-se, mas isso eu não vou cobrar de vocês não. Iniciou-se a graça, certo? A graça com a proeminência do reino universal se transformar em quê? O sacerdócio de Levítico era baseado em quê? Na lei, na lei de Moisés, certo? O sacerdócio do nazireado era baseado na graça. Samuel não podia ser sacerdote. Ele não tinha linhagem sacerdotal, mas foi permitido através do voto. Ele foi consagrado. Ele, meu filho, se tu me deres um filho, ele será nazireu, não passará navalha na cabeça dele, eu vou fazer um voto e eu vou te entregar. Então isso era o quê? A graça. Ele não merecia.
Jesus veio e nos trouxe o quê? A graça. E qual foi a substituição do sacerdócio universal? De Melquisedeque? Lei, graça. Lei, graça. Espírito. Lei, graça. Lembra do tabernáculo, né? Tabernaculão. Lei, graça, lembra do tabernáculo? Átrio, lugar santo, santo dos santos, corpo, alma, espírito, lei, graça, Jesus. reino. Oxe, vocês me decepcionaram agora, hein? Mas amém. Então, é isso aí. Também não vou cobrar isso de vocês, não. Tem aula mais fácil? Miriam. Ela cuidou de Moisés. Ela poderia ser considerada parte da linhagem, assim. Porque Algum privilégio eu entendi com relação a Arão, né, que Deus separou Arão e seus filhos. ela cuidou de Ela não entrou nessa hora aí, apesar de dizerem que ela era profetisa, né? E era irmão de Moisés, né? Tinha aquele prestígio, vamos assim dizer, no meio do arraial, mas não a tornava, como podemos dizer, no tipo de Arão e Moisés. Porque as pessoas, assim, sobre a liderança feminina, né? Às vezes tem muito assim dentro que desse um porrete. É um caso desse, um exemplo. Ali ela também não mostrou sua liderança. E se nós analisarmos também, a liderança da mulher entrou no nazireado. Por quê? Por causa da graça. Porque se você olhar no sacerdócio levítico, não tinha mulher. E também no sacerdócio universal, também não tinha mulher. No reino, desculpa a expressão, mas não é bem assim que se fala. Não existe mulher. Por quê? Cabeça da igreja é Cristo. Como liderança? Não é como liderança, não existe mulher. Por quê? Porque no reino, nos céus, a Bíblia, Jesus falou que nós seremos como Anjos. os anjos. Né? Então os anjos não têm sexo. Então não existirá mulher e nem homem. Seremos seres espirituais. Né? Então é só nesse sentido aí. Mas aqui entrou a mulher também. Nesse período da graça, através do sacerdócio, como é que fala? Da lei, né? Do nazireado. A mulher também pode fazer votos. A Bíblia fala de mulheres líderes no Novo Testamento também. Né? Tem algumas mulheres que são citadas. Débora, né? Lídia, como é que é aquela? Priscila. No então, caso de Sansão, foi o outras. anjo que disse que ele ia ser nazireu. Não foi a mãe que fez o voto. Mas ele se tornou. Então, o anjo falou, ele nunca vai passar a cabeça navalha na sua cabeça, ele não vai beber vinho forte. Então foi o anjo que determinou. Veja bem, o que permitiria ele se tornar um sacerdote? Porquanto o menino será nazireu. Qual era a condição para ser sacerdote? Ser da linhagem sacerdote. Filho de Arão. Na cabeça. Os filhos de Arão. O sacerdócio será para Arão e os filhos dos seus filhos. Então nunca uma outra pessoa chegaria ao cargo de sacerdote. E muito menos sumo sacerdote. Porque Samuel não foi apenas sacerdote. Ele foi juiz. Foi sacerdote, foi juiz, considerado rei, porque ele era o único. Juiz, rei. Depois veio a ser o profeta e era também o legislador. O que aconteceu? Ele chegou para Deus e falou: Senhor, o povo tem me rejeitado. E ele pegou e falou: não, mas Samuel, o povo antes de rejeitar você rejeitou a mim, porque eles querem um rei como as outras nações. E o meu reino, o reino de Deus é teocrático. Ele chegou em 5. É como se ele tivesse 5 funções. 5 funções. Uma pessoa só. E ele não tinha condição de ser nenhuma delas. Por quê? Porque ele não era da linhagem levítica, sacerdótica. Então é o caso da graça. Aí já entrou pela graça. Né, no reino. E o reino é outra história.
A graça e a Mais pra frente. misericórdia é receber de Deus. Graça e misericórdia é receber de Deus. Por favor, meio. A misericórdia é quando você não recebe de Deus o que você merece. Um exemplo. Eu não mereço ir para o céu. Eu não vou receber de Deus o castigo que eu mereceria pelas minhas obras, pelos meus maus pecados. Isso é misericórdia. Então, quando você clamar para Deus, não clame por misericórdia, clame por graça. Porque graça é você receber aquilo que você não merece. Nenhum de nós merecemos a salvação. Recebemos por causa de Cristo. Então, se é para receber alguma coisa, que peça graça. Receba pela graça, não pela misericórdia. É por isso que Mateus, Efésios 8 fala, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Não, isso não vem de vós. Não vem de vós. Mediante a fé. Isso não vem de vós, né? É dom de Deus. É um dom de Deus. Um dom gratuito. Da fé. Da fé, isso. Amém. Aí aqui Dom da fé. é uma representação de tudo que nós já falamos, que aqui simbolizava a arca, quando o Espírito Santo veio na primeira vez, mas como isso aqui é paracletologia, eu não vou cobrar também de vocês. Vou pincelar aqui para a gente terminar na obra do Espírito. Gênesis 1:2, o Espírito pairava sobre a face das águas, mas também ele desceu sobre Adão, desceu sobre Caim. Como é que ele desceu sobre Adão? Naquele tempo que ele chegou para Adão e falou: Adão, onde tu estás? Certo? Por que tu comeu da árvore? Aí, no caso, Caim, cadê teu irmão? Por que tu fizeste isso? Então, em Gênesis 6:3, a Bíblia diz que Deus não ia mais contender, o meu espírito não vai mais contender com o ser humano. Deus tirou o espírito, ele voltou para a arca, naquela simbologia, da tipologia que nós falamos, de Gênesis 6:3. Aí veio a corrupção, né, do gênero humano, que foi o caso do dilúvio. Aí o Espírito Santo descia ainda, só que descia e subia. Por quê? Porque ele não podia permanecer sobre a pessoa, porque nós viemos de uma linhagem caída, da natureza caída, pecaminosa. Nós somos inclinados para o mal, no caso de Adão. Então, quando a pessoa errava, ele subia. Depois veio para o sacerdócio, subia. Depois veio para quem? Os nazireus, veio para os reis, sacerdotes, os juízes, né? Então, ele vinha e subia. No tempo de Jesus, ele veio e permaneceu sobre Jesus. Aí a Bíblia fala que ele com um raminho, lembra? Subiu e levou de volta para a arca. E depois ele desceu até nós no dia de Pentecostes. Nesse raminho aí, ele foi esperto, né? O raminho representava Cristo. Então. Ele subiu com. Uma tipologia. Uma tipologia. Que aí no caso eu estou falando, não vou cobrar isso com vocês não. Porque isso aqui é paracletologia. Aí no caso da graça, o Espírito estava sobre Jesus, depois Jesus soprou sobre os seus discípulos e até que ele veio sobre nós e permanece em nós até hoje. Isso é só porque nós já falamos sobre isso já. Aí tem uns textos aqui que falam de Ezequiel, as rodas, quando o Espírito subiu, que nós falamos. Só vai dar amanhã, né, pastor? Não, isso aí não. Vai sim. Nada. Então aqui João 16:8 e João 16:13 e 14, quando nós falamos da obra do Espírito Santo no Novo Testamento. Praticamente, qual é a obra do Espírito Santo? Convencer do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a primeira parte da obra dele no Novo Testamento, no período de Jesus, né, aqui até o arrebatamento da igreja. Ele estará aqui para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, também convencer, nos guiar na verdade, ele nos guiará e também falará a respeito de Jesus, porque o Espírito não vai falar dele mesmo, ele vai nos fazer lembrar daquilo que Jesus fez. Ele vai glorificar ao Senhor Jesus. E a terceira parte, que ele nos glorificar. Ele nos glorificará. Que quer dizer o quê? Que quando é que ele vai nos glorificar? Quando nós formos arrebatados.
Então ele está fazendo essa obra aqui em nós. Está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos levando a ver a verdade, nos guiando sobre ela e falando a respeito de Jesus até o dia do arrebatamento, que irá nos glorificar. Aí depois aqui, né, vai vir a grande tribulação, depois do arrebatamento, que vai ser nada mais do que essa união aqui, do Espírito Santo, do Pai e do Filho, o corpo, a alma e o espírito humana. Né? A teoria dos conjuntos que nós fizemos. Aqui o exemplo, o Espírito, o Pai e o Filho, e aqui o Espírito, a alma e o corpo. E essa união dá o quê? Um exemplo da estrela de Davi. Também não vou falar sobre isso não. Só quero saber disso aqui de vocês. Qual é a obra do Espírito Santo no Novo Testamento? Ele veio para, primeiro, convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo, nos levar à verdade, nos guiar, no caso, para o caminho, né, eterno, e falar a respeito do Senhor Jesus, e no final vai nos glorificar. Teoricamente, basicamente, né, porque a gente poderia expandir muito isso aí. Então é só isso, só a nossa revisão. Essa outra parte aqui nós falamos sobre os pré-tribulacionistas, os mid e os pós. Abra aqui essa parte em Lucas 12, 35 e 36. Lucas capítulo 12, 35 e 36. Então, sede vigilantes, né? Cingivos os vossos lombos, está falando dos servos, e enchei-vos as vossas candeias, está falando da igreja, né? No caso nós. Por quê? Para esperar o Senhor, que no caso, quando voltar das suas bodas, na sua segunda vinda, não nos pegue como um ladrão. Não sejamos pegos de surpresa. Lembra daquela história, daquela parábola das 10 virgens? 5 nécias e 5 prudentes, né? Então veja bem, a diferença, Jesus não ia ficar com as 10 não, tá, irmão? Ali é só um exemplo. É só um exemplo. Exatamente. Assim, ele estava dizendo que existem pessoas que foram chamadas. Todas elas eram noivas, mas existiam algumas prerrogativas para o noivo. E no caso, nós estamos na condição da noiva. Nós não estamos na condição do servo, cingir os lombos. Nós não somos servos. Nós somos noiva, a igreja separada, está sendo ataviada, preparada para a vinda do seu noivo, para o qual, né, ele irá nos chamar. Aí foi o caso que nós falamos a respeito das crenças, não, das linhas teológicas, vamos assim dizer, que são os pré-tribulacionistas, aqueles que creem que a igreja não vai passar pela grande tribulação, que antes da grande tribulação, pré-tribulação, entendeu? Jesus vai nos levar. Tem os mídia, aqueles que acreditam que Deus vai vir no meio da grande tribulação. E tem aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação e que depois Deus vai vir só depois da grande tribulação. E tem aqueles que acreditam na chamada individual, né? Não, aqueles não, essa é a grande verdade. Você tem que estar preparado para a chamada individual. Não é para o arrebatamento da igreja. Que nós podemos morrer e Jesus não voltar. Mas você tem que estar preparado, né? A chamada individual. Então é só isso aí, irmão. Aí eu vou dizer mais uma vez o que eu vou pedir para vocês na prova. A obra do Espírito Santo. Qual é a obra do Espírito Santo no Novo Testamento? O que ele faz no corpo da pessoa? Qual é a função, entre aspas, dele? Essa parte aqui eu não vou falar. Também, né? Oi? É o Consolador também. Ele O Consolador também, né?
Essa parte aqui também sobre o sacerdócio e rei não considero para falar a respeito do Espírito Santo, apesar de que ele trabalhou sobre todos esses aqui, e trabalha, né? Não tem como dizer que não foi através dele. A medida da porção do Antigo Testamento e do Novo Testamento em plenitude, isso aí com certeza, vai cair alguma coisa sobre isso na nossa avaliação. Isso aqui é a mesma coisa, e a diferença entre dons e sinais. Isso daí também é, com certeza, nós vamos falar alguma coisa sobre isso. Alguma dúvida sobre o tema, sobre a matéria? No céu a gente vai ter memória? Bom, olha só, uma explicação tão simples, esse texto que nós lemos aqui, Mateus 7:20. Mas muitos me dirão naquele dia: Senhor, pelo teu nome nós expulsamos. Ué, mas como é que você sabe? Pastor, posso tirar uma foto dessas páginas, Pode. dessas aulas aí, das 3 aulas? Vamos encerrar aqui, a gente. Tá, depois, né? Vocês têm que... Ah, tá, deixa eu ver. E tem a parte também lá de Lázaro, né? Ou lembrou? Aí tem a controvérsia. Tem Lázaro. É, mas o Lázaro, ele lembrou, não tem como ele trazer uma gota de água, ele tem essa... Irmão, vocês querem mesmo? Ele ficou com sangue pedido. Mas olha só, veja bem, o caso de Abraão. Como é que aquele rico sabia quem era Abraão? É uma boa. Será que ele viveu no tempo de Abraão? Não. Nunca viu Abraão. E o pior não é isso. É que nós também, aqui, se vermos eles, saberemos quem são eles. Quem são eles? Sem nunca tivermos visto. Um exemplo? Mateus 17, ou é João 17, no Monte da Transfiguração. Pedro conhecia Moisés? Não. E Elias? De vista, não. E como é que ele Talvez pela reconheceu palavra. na hora que viu? Ele falou: Senhor, tu queres que eu faça uma tenda para ti? Uma para Moisés e uma para Elias? Jesus falou que era Moisés e ele está com ele? Não falou. É o que eu estou dizendo. Exatamente. Ainda que, entre aspas, né, se disser que no céu nós não vamos ter memória, se eu que estou aqui na terra, ao ver um que já subiu, que está com o corpo glorificado, saberei identificar quem é ele, imagina eles que estão lá do outro lado, não vai saber quem eles foram. Você acha que Paulo não sabe quem foi Paulo? Claro que sabe. Será que ele não vai saber o que ele fez? O que ele fez por amor? Lembra de Estevão? Na morte, o que ele falou? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, né, a saber, Jesus Cristo, com os seus braços abertos ao lado do Pai, me esperando. Eu não posso dizer que ele viu Jesus, mas Jesus ali já estava em forma glorificada. E ele reconheceu Jesus. Daniel reconheceu Jesus. Como é que eu posso dizer? João reconheceu Jesus. De tal forma que Daniel falou: olha, não existe mais força no meu corpo. Porque teve na presença dele. João também falou: quando eu ouvi, eu caí como morto. Aí eu te pergunto: quem era ele? Lembra de Paulo? Perseguidor. Paulo viu Jesus? Não sei dizer se viu, mas que ele ouviu, eu tenho certeza. E na hora que ele ouviu, ele caiu. Ficou cego, 3 dias. O pessoal diz, né? Mas enfim, existem várias outras opções a esse respeito. Mas eu acredito que sim. Seremos julgados por nossas Nós aprendemos com os erros, né? Também. Lembra que nós falamos da caixa preta em antropologia?
que é aquela câmara que está dentro de nós, e o também tem a nuvem Espírito de será testemunhas, levado né? a Deus. Oi? Uma nuvem de testemunhas. A nuvem de testemunha, todas as nossas obras, os anjos já escrevem. Aí é como nós citamos aqui: Senhor, mas no teu nome nós expulsamos demônios. Aí Jesus vai dizer: não, você nunca expulsou. Aí ele vai olhar lá, falando: está escrito aqui, ele expulsou. Foi obra dele, ele fez. Só que aí também, além dos anjos, vai ter o Espírito, que quando o homem morre, a Bíblia diz que a alma, né, vai para o Hades ou para o paraíso, o corpo vai para a terra e o Espírito vai para onde? O Pai que o deu. Vai para Deus que o deu. Esse Espírito é como se fosse, entre aspas, como no avião, uma caixa preta. Ele tem todas as informações daquele voo. Tudo aquilo que ele fez, como se estivesse lá dentro. E dentro, que eu falo, é dentro da nossa alma, no nosso espírito. Né? No caso, ele consegue distinguir, separar. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra entre a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, que é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então, como é que ele consegue? Porque ele está aqui dentro. E aí ele consegue ver. Na hora que eu faço algo dizendo que é para Deus, ele está aqui dentro, ele sabe, não, isso aí não é para Deus. E aí lá no dia eu vou ser julgado. Não, mas eu fiz para o Senhor. Sim, mas você fez com segundas intenções. Aí você vai ser questionado sobre aquelas suas ações, assim como esses aqui foram. Senhor, mas no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós fizemos, operamos sinais e maravilhas, no teu nome nós expulsamos demônio. Ele falou: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. E aí quem é que vai questionar Jesus numa hora dessa? E aí é como se diz, as chamas dos olhos dele, a Bíblia não diz em Apocalipse que seus olhos são como chamas de fogo. Então as nossas obras, todos os nossos, aquilo que será apresentado diante dele, vai passar pelos seus olhos. Então aquilo que for bom permanecerá, e o que não for vai ser consumido. E numa hora dessa aí não vai ter nada de bom.